gente! Eu sou a Clarice Slompo do Café e Prosa e hoje é dia da gente prosear um pouquinho sobre Grim Dark Fantasy. Então bora pegar seu cafezinho e prosear um pouco? Se você já assistiu o meu outro vídeo sobre Dark Fantasy ou Fantasia Sombria, você já sabe que no Dark Fantasy nós teremos elementos fantásticos misturados ali com um tom sombrio, melancólico, elementos macabros e de horror, que é mais focado ali na ambientação e no tom da narrativa. Então hoje é dia de conhecer o filho, o Grim Dark Fantasy. Grim Dark Fantasy não é conhecido como um subgênero no estilo de fantasia épica, no estilo de Dark Fantasy ou fantasia urbana. Mas ele é, na realidade, uma ramificação extrema do Dark Fantasy. Ele é mais um termo estilístico ali do que um subgênero formal. Esse termo surgiu do universo do Warhammer 40k, que é um jogo que surgiu ali no finalzinho dos anos 80. E ele surgiu a partir do slogan "In the Grim Darkness of the Fair Future, there's only war". Inicialmente, esse termo surgiu de uma forma pejorativa, mas ele acabou sendo abraçado pelos fãs e foi ganhar força mesmo ali a partir dos anos 2000. Esse braço do Dark Fantasy, ele compartilha ali o mesmo universo e o mesmo estilismo do gênero, só que aí ele vai ter um acréscimo bem importante, porque aqui nós vamos ter mundos extremamente brutais, cínicos e nihilistas, onde os personagens são amorais e a natureza humana é apresentada ali de uma forma cruel, impiedosa e brutal. A linha ali entre o certo e o errado normalmente ela é bem borrada, e os protagonistas aqui eles tendem a não demonstrar misericórdia ou aquele heroísmo tradicional. Além disso, o sistema de poder aqui, a parte política, normalmente é bem opressora, implacável, que possui pouca ou nenhuma margem para esperança. E é aqui que a gente encontra os anti-heróis clássicos ou até mesmo personagens que, se fossem contados em outras histórias, provavelmente seriam o vilão da história. Bom, e sabendo disso, a gente tem alguns nomes que representam muito esse gênero, como Joe Abercrombie, a gente tem o Mark Lawrence e mais alguns outros, mas a gente vai saber disso um pouquinho mais aqui pra frente. Mas antes disso, deixa eu só deixar um recadinho pra vocês. Nós vamos falar hoje de 10 livros, mas no final tem menções honrosas. E é naquele esquema, eu tentei juntar ali todos os livros que faziam mais sentido dentro desse gênero, mas não obrigatoriamente são livros que se encaixam só dentro desse gênero, tá bom? Mas eu vou exemplificando pra vocês ao longo do vídeo. Bom, sem enrolação, bora lá pros livros. Bom, e aí como eu falei pra vocês, um dos pilares dentro desse subgênero é o Joe Abercrombie, então eu não poderia começar esse vídeo diferente. Vamos falar da primeira lei. Esse daqui é um universo composto por 3 livros e todos eles já estão publicados pela editora Arqueiro, mas eles não estão sendo mais reimpressos. Bom, e aqui nós vamos ter um mundo assolado pela guerra, com uma política suja e uns heróis aqui que não são nem um pouco heróis e que possuem ali uma moralidade ambígua. A história segue 4 personagens principais, mas a gente também vai ter vários outros personagens aqui, mas a história é focada nesses 4 personagens principais que vão ter ali as suas vidas entrelaçadas. O primeiro deles é o Bias, ele é o primeiro dos magos e ele é uma figura enigmática que acaba aí retornando do seu exílio após séculos de ausência. E parece que o retorno dele vai meio que influenciar a vida dos outros personagens aqui, vai meio que incomodar aí a vida desses outros personagens, que são o Logan 9 Dedos, ele é ali um bárbaro que tem aí um passado sangrento, só que agora ele tenta deixar esse passado pra trás, mas parece que ele vai ter algumas dificuldades e os fantasmas do passado dele e as guerras que acontecem nesse local vai meio que dificultar essa tarefa dele aí. Nós também temos o Glokta. Esse daqui é um ex-prisioneiro de guerra que passou anos sendo torturado, mas aí parece que o jogo virou e agora ele é um inquisidor cruel que muitos dos nobres ali, muitas das pessoas influentes acabam sofrendo bastante na mão dele. Bom, e o Jezal, que é um nobre capitão, ele é ali meio arrogante, não tem muita coisa a pensar, a não ser ficar extorquindo os amigos dele nos jogos de carta e sonhar ali com a glória na arena. Bom, parece que a vida dessas pessoas vão estar entrelaçadas, como eu falei pra vocês, e as coisas vão mudar bastante quando Bias retornar. Bom, esse é um universo que é muito bem falado aqui fora, mas eu não escuto muitas pessoas falando dele no Brasil. Eu sei que
que o Abercrombie tem muitas histórias e ele tem quase todas elas escrita dentro desse estilismo, que é o Green Dark Fantasy. E assim, eu não sei se essa é a melhor, mas com certeza essa é uma das mais comentadas que ele tem. O próximo é um que eu já comentei no vídeo de Dark Fantasy, mas foi só com uma menção honrosa. Eu tô falando da Companhia Negra, do Glenn Coke. Ele é um esquema de pirâmide, tá, gente? Porque nós temos 10 livros da série principal, uma coletânea com 3 novelas, 7 novelas solta e mais um spin-off com 4 livros. Então, assim, tem bastante coisa. E, infelizmente, desses 10 livros da série principal, nós só temos os 3 primeiros publicados pela editora Record. Bom, e aqui a história vai acompanhar a Companhia Negra, que é uma unidade ali de mercenários que vivem por séculos e funcionam à base de contratos do tipo quem paga mais e que são leais só um aos outros mesmo e ao dinheiro. Mas parece que tudo vai mudar quando eles acabam sendo contratados pela Dama, que é uma feiticeira ali imortal, que ela governa com punhos de ferro e parece ser bem malvadona aí, que tá ali com o objetivo de acabar com uma rebelião que parece que cada vez mais cresce. E aí a gente vai acompanhar esses mercenários e a luta deles pra ver até que preço vale o dinheiro, a luta interna que eles têm em relação à lealdade, os questionamentos que eles fazem e entender essa questão de moralidade, sabe? De novo, esse daqui é o mesmo princípio. Eu nunca escutei ninguém falando no Brasil, mas aqui fora ela é muito conhecida, ela é muito falada, então talvez seja uma coisa que vale a pena. Inclusive, a premissa desse me chamou muito mais atenção do que do Joy Abercrombie. Bom, agora vamos falar de um livro que virou um queridinho meu recentemente. Vamos falar de Prince of Thorns, do Mark Lawrence. Esse daqui é uma série constituída por 3 livros, os 3 já publicados pela Dark Side, mas também nós temos mais 2 contos somente em inglês dentro dessa série. Nós também vamos ter uma trilogia spin-off, também já publicada pela Dark Side, junto com essa trilogia, mais uma antologia com 3 contos. Mas eu já vou falar um pouquinho mais dela, então segurem a emoção aí. Bom, aqui nós seremos introduzidos no Império Destruído. É um local ali com inspiração medieval, onde a magia é totalmente misteriosa e o mundo inteiro tá basicamente em guerra o tempo todo, e que as terras são devastadas. Aqui nós vamos acompanhar a trajetória do Jorg. O Jorg é um príncipe que com 9 anos infelizmente teve que presenciar a morte da mãe e do irmão mais novo, e por conta disso ele foi meio que consumido pela sede de vingança, e aí ele decide fugir do castelo pra cair na estrada e conseguir essa vingança que ele tem aí. Aos 14 anos ele já vira o líder de uma unidade de mercenários enorme ali. E bom, pra conseguir o que ele quer, ele vai usar muitas cabeças de escada pra chegar até onde ele quer. Essa história é muito boa, muito boa. Segurem porque vai ter resenha deste livro aqui no canal, porque eu preciso falar dessa história. O Lawrence faz uma construção de personagem simplesmente maravilhosa. E bom, gente, eu sei que tem algumas pessoas que já me pediram essa história no vídeo de Dark Fantasy, mas eu não mencionei ela lá porque essa história, ela se encaixa 100% dentro do estilismo do Green Dark Fantasy. Então, galerinha que queria estar aqui, com certeza isso daqui precisa ser mencionado. É realmente muito bom, a trajetória do Jorg é maravilhosa, mas já vou adiantando que não é pra todas as pessoas, porque isso daqui é daquele estilo. Você quer vingança? Então é a vingança que você vai ter. Você não vai ter coisas bonitinhas, você não vai ter uma vingança cheia de flufluzinho, não. É vingança, é bomba, é sangue, é cabeça rolando. Bom, bora falar da trilogia spin-off de Prince of Thorns. Esse daqui chama A Guerra da Rainha Vermelha. Se passa ali no mesmo mundo, tá, gente? É um spin-off, então se passa no mesmo mundo. Só que aqui nós vamos acompanhar a história do Jalan. Esse daqui é pra quem gosta de uma história um pouquinho mais levinha, com um personagem um pouquinho mais descontraído, porque diferente do Jorg, o Jalan ele tem um tom mais cômico, mais sarcástico da coisa. Ah, e eu tinha mencionado que era uma antologia com 3 contos, mas a gente também vai ter mais um conto solto fora dessa antologia, tá? Bom, e o Príncipe dos Tolos aqui, que é o nome do primeiro livro, como a gente bem sabe, é o Jalan. O Jalan é o neto da Rainha Vermelha e ele é o 10º na linha de sucessão pro trono. E o Jalan, ele é um príncipe ali mulherengo, covarde, que tá mais interessado em farra do que em batalhas. Mas parece que tudo vai mudar ali quando ele acaba sendo arrastado
por umas batalhas ali junto com o Snorri, que é um viking bárbaro que tá em busca de vingança. E juntos, mesmo contra a vontade do Jalan, eles vão enfrentar mortos-vivos, eles vão entrar em disputas muito sangrentas e vai ter algumas magias sombrias. Bom, assim que eu terminar Prince of Thorns, porque eu tenho certeza que eu vou gostar da trilogia inteira, eu acho que vai ser maravilhoso. Eu com certeza quero muito pegar essa série pra ler também, porque eu acho que vai ser muito interessante. Eu adoro personagens sarcásticos com esse sarcasmo mais ácido, sabe? E eu acho que é a linha do Jalan. Bom, gente, o próximo é The Shadow of Gods, do John Gwynne. É o primeiro da trilogia The Bloodsworn Saga. Ele já foi prometido pela editora Trama pra chegar este ano. Bom, e aqui, embora não seja tão linista quanto o Lawrence ou cínico que nem o Abercrombie, ainda assim ele tem bastante força pra estar dentro desse estilismo do Green Dark Fantasy, ou pelo menos ali com uma mistura de mitologia nórdica, uma coisa mais histórica também. Mas o ponto importante aqui é que parece que existe uma controvérsia se ele é ou não pertencente do mesmo universo de Melick, que é uma outra série do mesmo autor. Inclusive foi a sua porta de entrada, se eu não me engano, como autor. Parece que ele é do mesmo universo, mas tem algumas outras pessoas que falam que não. Então eu não consegui confirmar essa informação. Se você já leu essas duas histórias e sabe responder isso, deixa aqui nos comentários pra gente saber mais sobre esse universo aqui, beleza? Bom, e essa história aqui se passa em Vigrid. É um mundo que foi devastado por guerras antigas e os deuses acabaram caindo, deixando ali seus seguidores pra começarem a batalhar entre si e os seus descendentes sendo perseguidos até a morte, porque eles têm o sangue dos deuses. Aqui a gente vai seguir a história de 3 personagens. A Orca, que é uma mulher guerreira que tá ali em busca de vingança depois do sequestro do seu filho. O Varg, que é um ex-escravo que vai acabar se juntando ali um exército de mercenários pra descobrir a verdade sobre o assassinato da sua irmã. E a Elvar, que é uma jovem lutadora ali que tá tentando buscar o seu destino longe da sombra da família. Bom, aqui a gente vai ter batalhas brutais, a gente vai ter deuses e um sistema de magia ligado ao sangue dos deuses e parece que criaturas lendárias. Bom, gente, se vocês estão curtindo, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal e ativar o sininho. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece também de olhar os meus outros vídeos. Aqui tem Dark Fantasy, baixa fantasia, tem fantasia épica, tem fantasia com um tema ali medieval. Então assim, tem bastante coisa legal e tá saindo pelo menos uma vez por semana. Então depois vai lá dar uma olhada. Bom, galera, bora falar de um queridinho que ficou aí no coração de várias pessoas, tem tomado nos últimos tempos um bom palco, que é A Guerra da Papoula, da F.R. Kuang. Esse livro aqui, ele faz parte de uma trilogia, ele é o primeiro de uma trilogia, todos já publicados pela editora Intrínseca. E aqui ele também pode ser considerado uma fantasia histórica, mas também tá dentro do estilismo do Green Dark Fantasy, porque aqui nós seremos introduzidos no Império Nikara, que tá sendo ali consumido pelo ópio. Tá tendo uns boatos ali que a Terceira Guerra Mundial da Papoula tá pra estourar, e a academia mais reconhecida do Império todo já tá preparando todos os seus estudantes para participar dessa guerra. São basicamente filhos da elite ali e também uma pessoinha bem inesperada, uma órfã de guerra. Porque aqui nós vamos seguir a história da Rin, que é ali de uma vilazinha bem pobrinha e para fugir de um futuro com um casamento com um cara bem asqueroso, ela vai fazer de tudo para mudar esse destino, inclusive se inscrever nessa academia militar. Bom, ela estuda muito e finalmente ela consegue passar, e aí ela acha que a vida dela vai ser fácil agora, que as coisas finalmente vão melhorar, mas ela acaba chegando lá e sofrendo uma espécie de bullying, porque as pessoas não aceitam ela, não aceitam que uma menina pobre como ela consiga estar no mesmo local que eles, e aí ela vai ter que passar por mais essa turbulência na vida dela. Mas parece que para passar por isso ela vai ter ali a ajuda de um mestre bem excêntrico e substâncias psicoativas, que faz com que ela comece ali a cultivar poderes xamânicos, e ela acaba ali acessando a
força, ela acaba acessando uma deusa vingativa. Bom, quando a guerra finalmente explode, a Rin ela vai se ver no meio dessa confusão toda aí, que vai ter magia antiga sendo usada de uma forma totalmente corrompida, com forças sobrenaturais, enquanto ela tenta ali lutar com seus próprios demônios internos e constantemente tentando encontrar o seu lugar no mundo. Isso daqui parece ser muito bom mesmo. Esse livro aqui, ele tem ilustrações e pelas ilustrações chamou muito a minha atenção. Ele tem muito uma pegada de, sei lá, Mulan. Olha. Eu não tô falando que a essência da história é Mulan, tá? Eu tô falando que os desenhos aqui parecem a história da Mulan. E eu gostei bastante. Antes de fazer o roteiro pra esse vídeo, eu não tinha noção que ele se encaixava nesse estilismo de Grim Dark Fantasy. Eu achava que era mais uma fantasia histórica ou uma alta fantasia mesmo. Então, com certeza, acabou chamando muito mais minha atenção do que eu já tinha atenção sobre esse livro. Gente, agora uma indicação para os leitores de inglês aí. Sons of Darkness, do Gaurav Mohand. Eu com certeza estou falando o nome desse autor errado, mas eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Parece que é um universo que tá prometido pra ser 5 livros, mas somente os 2 primeiros foram publicados. Eu trouxe ele porque, como é uma publicação recente e ele tá muito bem falado aqui fora, eu acredito que ele não vai demorar a chegar no Brasil também. Inicialmente é pelos leitores bilíngues daí, mas eu tenho esperanças de que ele chegue também. Bom, aqui a história é inspirada na mitologia indiana. E aí eu vou ler pra vocês o nome, especialmente no Mahabharata. Ok, então especialmente no Mahabharata, mas que vai ter ali uma abordagem mais moderna e brutal. Só uma curiosidade, o próprio autor descreve esse livro como a primeira fantasia Grim Dark da Índia, uma reimaginação sombria do épico Mahabharata, ambientado em um mundo brutal e moralmente ambíguo. Então, parece promissor. Vamos entender um pouco da história aqui. A história que se passa num mundo fictício inspirado na Índia Antiga, onde a República de Muttara está na beira da destruição pelos confrontos com o Império Maturan. Bom, e parece que alguns líderes aqui, como Krishna e Satyabhama, estão tentando ali proteger as suas terras por meio de aliança e estratégias políticas, mas eles vão perceber que nem todo o ouro do mundo, nem toda a conversa do mundo pode resolver as coisas. Enquanto isso, outras figuras acabam entrando ali em ação. A gente vai ter a história da Matt, que é uma princesa pirata de um local chamado Kalinga, que vai precisar ali abandonar os seus hábitos violentos, a sua vida conturbada, pra virar uma boa esposa, mas ela vai encontrar bastante dificuldade nessa tarefa. E o Karna, que é um filho talentoso ali de um cocheiro de baixa casta, que tá tentando lutar ali pra superar o seu passado brutal. E também nós vamos acompanhar a história do Sakuni, que é um herói aleijado que acabou virando um torturador, que vai se ver ali perdido no meio das intrigas políticas e tentando abraçar com todas as forças a sua vingança. O próximo pode ser que algumas pessoas tenham algumas objeções em relação a esse título estar aqui, porque eu tô falando das Mentiras de Locke Lamora, do Scott Lynch. De novo, é um livro que é muito falado aqui fora, mas eu nunca escutei ninguém falando desse livro no Brasil, inclusive eu tive que pesquisar bastante pra achar, mas aqui ele é o primeiro livro da série Nobres Vigaristas, e essa série tá planejada pra ter 7 livros, mais uma coletânea que tá aí prevista pra ser lançada ainda nesse ano, e mais uma novela. Por enquanto a série conta com 3 livros publicados, os 3 já possuem tradução pela editora Arqueiro. Bom, gente, aqui eu falei que pode ser que exista algumas pessoas que não concordem tanto com esse título estar aqui, porque parece que existe uma divergência entre considerar esse livro um Grim Dark Fantasy ou não, essa história, né? Porque ele é muito carregado de humor, um humor mais ácido, mas ainda assim humor. Só que, pelo que eu pude entender, o mundo aqui, ele é um mundo bem desesperançoso, onde a criminalidade corre solto, que tem ali muita corrupção, que tem muita brutalidade, e os personagens, eles são moralmente ambíguos e eles são muito carregados de um cinismo ali. Então, por isso, eu acho que faz sentido esse título
lutar aqui. Bom, vamos entender um pouquinho da história aqui. Aqui nós vamos ser inseridos em Carmo, que é uma cidade inspirada na Veneza renascentista, e aqui nós vamos acompanhar a história do Locke Lamura. Ele é um órfão que foi criado para ser um dos maiores trapaceiros ali, e ele de fato consegue. E bom, ao lado ali da sua gangue, que são os nobres vigaristas, ele acaba dando vários golpes nos nobres que tem ali naquela sociedade, com golpes bem elaborados, tá, gente? E além disso, parece que ele também é conhecido por um outro nome, ele veste aí essa carapuça, que é o Espinho, que parece ali ser conhecido como um espadachim imbatível, que realiza os melhores e mais incalculáveis roubos e do qual todo mundo teme. Mas assim, ele sempre tenta realizar ali os seus roubos sem chamar a atenção do Rei Cinzento, que é ali o dono do submundo criminoso do local, porque sim, existe um submundo criminoso. Mas parece que tudo vai mudar quando um novo assassino surge ali e ele vai começar a matar os líderes das gangues, fazendo com que estoure uma guerra civil ali entre as gangues, que vai ameaçar ali mergulhar a cidade num puta banho de sangue e também derrubar os nobres vigaristas. Então o Locke ele vai ter que arrumar uma maneira de sobreviver a tudo isso e de proteger os seus aliados ali e a sua trupe. Bom, bora falar de um outro livro que eu também já falei em um outro vídeo aqui, que é Os Jardins da Lua, do Steven Erikson. Esse universo, ele é um esquema de pirâmide enorme, gigantesco. Aqui nós vamos ter 10 livros da série principal e mais 5 séries spin-off. E infelizmente só os 2 primeiros estão publicados pela editora Arqueiro. Eu não vou deixar todos os livros aqui pra vocês, porque são muitos, mas se você quiser saber todos os livros dessa série, se você quiser entender um pouquinho mais sobre ela, eu já falei desse livro no meu vídeo de fantasia épica, então corre lá depois desse vídeo e dá uma olhada, tá bom? Aqui é onde a alta fantasia encontra o Green Dark Fantasy. Bom, e a história aqui se passa no Império Malazano, que é um reino expansionista que tá ali em constante guerra de conquista, que parece que o imperador original foi destruído e agora o Lashen, que é o novo imperador, governa tudo ali com muita mão de ferro e um grupo, uma elite ali de assassinos que chamam os Garras, que meio que destrói tudo que vê pela frente ali. Parece que a legião ela marcha ali pra conquistar as cidades livres, inclusive uma cidade ali que é a última cidade da resistência rebelde. Só que enquanto isso, parece que forças sobrenaturais e antigas vão acabar entrando nesse jogo aí. E bom, parece que os deuses vão interferir, parece que os magos vão acabar jogando com o destino das pessoas, enquanto os soldados comuns ali, como os queimadores de ponte, lutam pra tentar sobreviver a esse caos todo que tá acontecendo. Bom, e no meio de tudo isso, nós vamos acompanhar a história de vários personagens que vão ter ali seus destinos cruzados, como Ganóis Paran, que é um jovem nobre ali que se torna líder de um exército, uma jovem ladra e maga ali que é marcada pela guerra e parece ser mais do que aparenta, e o Anomander, que parece ser um ser enigmático que tem os seus próprios planos para a última cidade rebelde. Gente, essa é uma história muito complexa, muito grande, então assim, provavelmente isso é um cisco do que realmente é todo esse universo. Bom, e vamos falar de um também que pra mim foi uma surpresa, eu não li o livro, mas já assisti a série inteira, e eu tô falando de As Crônicas de Gelo e Fogo, do George Martin. Isso daqui também é um esquema de pirâmide enorme, eu também já falei em outro vídeo aqui, mas aqui nós vamos ter a série principal planejada para ter 7 livros, mas somente 5 foram publicados até agora, e os 5 já estão traduzidos pela editora Suma. Nós também teremos 7 spin-offs, sendo eles standalones ou séries, e também a história principal em HQ. Mas aqui a gente vai ser inserido em Westeros, que é um continente marcado ali por guerras intermináveis e disputas de dinastias rivais, onde várias casas de nobres lutam pelo direito ali do trono de ferro. Enquanto esses lords aí travam batalhas épicas, para além da muralha lá no norte, nós vamos ter um outro poder crescendo aí, uma outra ameaça crescendo, que são os caminhantes brancos, que é uma espécie de zumbi ali, seres sobrenaturais que foram meio que esquecidos e passou a ser uma lenda. Bom, e no centro dessa história nós vamos acompanhar múltiplas narrativas, principalmente voltada para as casas principais, como os Starks, os Lannisters e os Targaryen, e a sua jornada ali em meio
da ambição, vingança, conquista, enfim, tudo que a gente gosta, né? Bom, gente, mas esses foram os 10 livros, agora bora para as menções honrosas. Vamos começar com o Império do Vampiro, do Jay Kristoff. Bom, mas aqui a gente vai ter uma sociedade de vampiros que dominou o mundo e subjugou os humanos, e a gente vai ter a história sendo contada pelo Gabriel de León, que é um dos últimos santos de prata que jurou defender a raça humana dessas criaturas bizarras, né? Só que infelizmente ele foi pego, e aí ele vai contar a história dele, ele vai ser obrigado a contar a história dele. Então meio que a gente vai acompanhar a narrativa dele e todo o percurso, desde jovem até o momento que ele está ali agora. Outro que eu acho interessante, eu nunca tinha ouvido falar desse livro, mas a premissa parece bem legal, é As Crônicas do Trono de Pedra Bruta. Ele é ali uma alta fantasia com elementos do Green Dark Fantasy. E parece que aqui a gente vai acompanhar a história de 3 irmãos que vão ter que lidar ali com a morte do pai, que é o imperador. Bom, e parece que cada um aqui vai trilhar o seu próprio caminho. Essa daqui é uma fantasia com traição, segredos antigos e luta pelo poder. Outro que eu acho que vale a pena a menção é Red Rising. Esse daqui, ele é uma ficção científica distópica com elementos de Green Dark Fantasy. E parece que a gente vai estar aqui num futuro onde a sociedade é dividida por cores, e a gente vai acompanhar a história do Darrow, que é um jovem de classe ali mais baixa, que é os vermelhos, e ele vai acabar se infiltrando na elite, que são os ouros, pra derrubar o sistema por dentro. Bom, e o último, do Joy Abercrombie, é Meio Rei. Esse daqui eu também já mencionei em outro vídeo, mas esse daqui é uma fantasia épica com elementos de Green Dark Fantasy, e parece que cada livro vai acompanhar a história de um protagonista, mas no primeiro nós vamos acompanhar a história do Yorvi. Ele é um príncipe ali, só que ele é um príncipe com defeito na mão, numa sociedade onde o poder se merge pela força e pelo poder de segurar uma espada. Ele é quase um fraco, mas infelizmente a família dele vai sofrer uma tragédia e ele vai ter que assumir o trono e demonstrar que ele realmente pode ser esse rei que as pessoas duvidam. Essa é uma fantasia ali mais com foco na política, na vingança e numa história de superação. Bom, gente, mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, se algum deles entrou na sua TBR, enfim, vamos prosear um pouquinho aqui nos comentários, tá bom? Não esquece de curtir, compartilhar, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra vocês não perderem nada. Eu fico por aqui, até mais, proseadores!